Bom, vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todos. Então vamos aqui dando continuidade a mais uma revisãozinha. Esse tema a gente já conversou essa semana na live, né? Que é a Revolução Russa. Então aqui a revisão é a aula 3. A apostila é a apostila 1, então a unidade 1 a gente continua. No próximo vídeo a gente já fecha, né? Essa unidade 1. E vai ter um link lá, então no videozinho vai ter mais um linkzinho com umas três perguntas, mas não esqueça de preencher esses formulários, todos os vídeos, que é pra gente fazer a avaliação e conseguir controlar ali o que vocês acertaram ou não, né? Pra gente fazer um feedback também sobre tudo que está acontecendo ali nesses formulários. Bom, quando a gente fala na Revolução Russa, é todo o processo que teve nessa sociedade russa, né? É uma sociedade que tinha ali o czar, né? Então a dinastia Romanov, que ficou ali, bem dizer, 500 anos, né, na Rússia, comandando, e assim de pai para filho, de tio, e assim por diante, como se acontece as dinastias. Então nós temos os partidos políticos ali. Bom, antes um pouquinho, a gente tem que lembrar que essa sociedade russa era uma sociedade com 85% camponesa. Vamos acompanhar aí pela apostila. Então no CA, na página 17, né? Então pega a apostilinha de vocês lá, unidade 1, conteúdo 3, Revolução Russa, página 17 do CA, do caderno de atividades. Então ali tem um pouquinho mais resumido, a gente consegue fazer um negocinho bem rápido, mais para vocês dar uma relembrada, alguma coisinha que a gente não comentou, talvez nessa semana na live, que a gente fez uma live também sobre esse conteúdo, porque a ideia é que a gente faça várias atividades fora a aula que vocês assistem, que é a aula normal da SPE. Então a gente faz só as revisões e bate um papo sobre o assunto, beleza? Bom, ali na página 17, então fala da Rússia czarista, né? Então 85% da população era formada por camponeses e vivia ainda sob relações feudais, então tinha um processo de senhores feudais, né? Aquelas relações feudais, onde várias pessoas trabalhavam numa terra, e a produção ia para o senhor feudal e assim por diante, como vocês já sabem como é o sistema feudal. Então, muitos desses camponeses estavam presos à terra por dívidas, então ficavam devendo dívidas e acabavam ficando naquela terra até pagar essa dívida que nunca era paga, porque esses senhores acabavam sempre inventando mais contas, dívidas, e assim as pessoas acabavam permanecendo ali. Então 85% da população russa era camponesa, então tem uma noção, gente, né? Nos centros urbanos iniciaram-se a industrialização e a construção de ferrovias. Com a intensificação da industrialização, iniciou-se o processo de êxodo rural, êxodo rural é onde as pessoas saem do campo em direção aos centros urbanos das cidades. Então esse processo de êxodo, as pessoas começaram, claro, sair da cidade dos campos, onde estava uma situação muito precária, então dificuldades imensas de sobreviver, miséria, e foram tentar a vida nos centros urbanos, e por isso esse êxodo rural. Claro que as notícias chegavam, que a indústria estava se fortalecendo, que tinha emprego e coisa e tal, e as pessoas começavam a ir em massa em direção aos centros urbanos. Ali os partidos políticos, né? Então, quando a gente fala em partido político, a gente fala dos partidos políticos de oposição, tá? Oposição ao czar, então a oposição ao monarca ali. Por quê? Do modo geral, a Rússia é um país gigantesco em território, né? Acho que era mais de 20 milhões de metros quadrados, 22 milhões de metros quadrados, se eu não me engano, e uma população de 170 milhões de pessoas. Então pensem que a falta de alimento era uma coisa que estava se tornando frequente, porque eles estavam vindo de 10 a 12 colheitas ruins. Então colheitas ruins era o quê? Que não atingia um bom resultado, ou perdia tudo, ou perdia 50% ou 60%, para uma população imensa, né? Uma população imensa com fome. Então pensem que isso, se você tem uma colheita ruim e no outro ano, no próximo semestre, ela melhora, as coisas já conseguem
e tomando o seu rumo. Mas se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 colheitas ruins, as coisas vão ficando cada vez pior e a situação vai ficando deplorável, né? E miserável em muitas situações. Então ali temos os partidos políticos que eram oposição para essa pré-revolução, né? Então temos o Partido Socialista Revolucionário, o SR, fundado em 1903, defendia o socialismo, o agrário e um governo mais democrático, era apoiado pelos camponeses. Claro, então os camponeses apoiavam porque os camponeses estavam numa situação de muito risco e muita dificuldade para sobreviver do modo geral. Partido Constitucional Democrata, fundado em 1906, defendia uma monarquia constitucional e parlamentar. Era formado pela nobreza liberal e pela burguesia. Então esse era mais pela nobreza e pela burguesia, era o Partido Constitucional Democrata. E ali, por último, temos o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. Então ali, fundado em 1898, defendia o estabelecimento do socialismo. Em 1903, surgiram 2 grupos nesse partido. Então, ali, desse partido surgiram 2 grupos. Um que eram os mencheviques, defendiam uma transição moderada para o socialismo com a atuação inicial da burguesia. Então, era um partido mais do lado burguês. Então, eles queriam o estabelecimento do socialismo de um modo moderado, né, onde a burguesia pudesse fazer também a sua administração e o seu comando. Já os bolcheviques defendiam o socialismo por meio da revolução promovida pela população. Então eram partidos socialistas com ideias socialistas, onde Marx já tinha influenciado um ou outro naquele período. O que é importante a gente falar também, que toda essa miséria, toda essa dificuldade que as pessoas na Rússia estavam passando, acabou sendo um terreno fértil para o socialismo, né? Então aqui a gente vê no texto, no LD, vocês vão ver que tem texto que fala sobre isso, né? Que a situação da Rússia e a situação que o czar deixava a população se tornou um local fértil para as ideias do socialismo, né? Socialista do modo geral, né? E assim elas foram tomando força e se propagando. Ali nós temos também a guerra. Deixa eu pôr aqui Nós temos ali a guerra russo-japonesa, né? Então ali na página 18 tem o Japão e a Rússia que entraram em guerra. Disputa pela Manchúria, que é um território ali na região do Japão. A vitória do Japão sobre a Rússia. Então ali, o resultado, o que foi? Foi a derrota, mais crise econômica, já estava em crise. Então quando você perde uma guerra, a crise aumenta mais ainda. Descontentamento popular na Rússia. Então o descontentamento aumentou mais ainda, porque se esse czar ele já não tinha como controlar todo esse território, que ele tinha essa dificuldade de abastecer, de alimentar, dar trabalho e tudo, e assim fazer a economia do país gerar renda, né? E as pessoas conseguissem sobreviver de uma maneira melhor. E por que ele ia querer mais territórios? Então é isso que a população ficava mais revoltada e mais indignada com essas situações. Então ele perdeu, tá? E aqui nós temos outro que é o Domingo Sangrento. Esse Domingo Sangrento também, então a população estava descontente, né? E foi até o seu palácio de inverno, do czar, protestar, né? E fazer algumas reivindicações, mas ninguém foi armado, todo mundo foi na boa. Cerca de 200 mil pessoas aproximadamente foram até esse palácio na frente para protestar, sua casa de inverno, vamos dizer assim, para protestar contra as dificuldades que estavam passando, tentar melhorias, alguma coisa, né? E isso a Guarda Real promoveu um verdadeiro massacre, atirando, matando muitas pessoas e ferindo muita gente. Então ficou conhecido por ser um domingo, né? Um domingo sangrento, e com isso aconteceu uma revolta, né? O povo ficou mais revoltado a nível de nação, a nível de país, as pessoas ficaram mais revoltadas com o acontecido,
Então a Rússia acabou tendo essas revoluções, tá? Revolução de 1917, então ali a burguesia, a Revolução Burguesa de fevereiro de 1917, foi liderada por Kerensky, então os mencheviques, que era a burguesa, lembra que os mencheviques, que era um partido, foi dividido ali o Partido Socialista, assumiram o poder, formaram um governo provisório e mantiveram a Rússia na Grande Guerra. Então, lembra que eles entraram na Grande Guerra, né? Que eles adentraram e formaram com a Inglaterra e a França a Tríplice Entente. Então, lembra que a gente falou da Primeira Guerra Mundial e da Grande Guerra. Então, vocês lembram a participação da Rússia também. Então, ali, por causa das constantes greves operárias, os donos das fábricas pararam a produção, os grevistas tomaram as fábricas, Lenin lançou as teses de abril, cujo lema era paz, pão e terra. E ali temos a Revolução Socialista em outubro de 2017. Então, com os bolcheviques, né, que eles eram mais fortes, na verdade, a maioria, então fazia toda essa classe operária, todo esse povo, do modo geral, estavam muito fortes e bem unidos nesse sentido. Então eles, liderados por Lenin, derrubaram esse governo provisório, houve um rompimento total das estruturas absolutistas e feudais, então não tinha mais rompimento com a monarquia, e o sistema feudal também não tinha, houve um rompimento total com relação a isso. Nessa Revolução Socialista dos bolcheviques, teve esse rompimento total com essas classes, né? Com essas pessoas. Foi estabelecida a liberdade de imprensa, então a imprensa tinha sua liberdade para falar, se comunicar do modo geral. Várias empresas passaram para as mãos de líderes operários, então alguns líderes operários assumiram essas empresas, e assim para tentar, na época, como se fosse dar uma condição melhor para os operários também. Essa era a ideia, né? Essa é a ideia que o socialismo tinha aqui nesse período da Rússia. Então a Rússia saiu da Grande Guerra por meio do Tratado de Brest-Litovsk, beleza? Então ali, gente, Grande Guerra Civil, né? Aí teve uma Grande Guerra Civil que durou de 1917 a 1922. Então ali tem um período, na página 19 tem um quadrinho com um esqueminha mais ou menos certinho ali, com as datas. Então os envolvidos nessa guerra civil eram o Exército Vermelho, que é o bolcheviques, versus o Exército Branco, membros do governo, provisório, aristocrata, latifundiários, militares, czaristas e capitalistas. Então era parte da burguesia, de um modo geral, contra esse Exército Vermelho e o Exército Branco. A causa: capitalistas do Exército Branco não concordavam com as ideias do governo bolchevique. Então havia uma discórdia de ideias com relação ao governo. Os capitalistas queriam uma ajuda maior, os bolcheviques não queriam, e assim por diante, queriam favorecer sempre a classe operária e assim por diante. E todo aquele processo do socialismo, né, que ele prega e os ideais. E ali as consequências, né? Os bolcheviques venceram, né, nessa guerra. A guerra civil devastou a Rússia, porque com os anos de guerra a Rússia já vinha com grandes dificuldades, como a gente falou, no campo, né, os camponeses com dificuldades nas colheitas, tudo. Então, devastou a Rússia. Os bolcheviques tomaram medidas drásticas para conter um colapso geral. Então, medidas drásticas, pensem. Tal situação ficou conhecida como comunismo de guerra. Comunismo de guerra porque foi as medidas, né, que esses bolcheviques acabaram tomando, e por eles serem um partido socialista, né, então acabou tendo esse comunismo de guerra. Esse foi denominado esse processo. Então, algumas medidas colocadas em prática pelos bolcheviques. O Estado passou a controlar o exército e o trabalho dos operários. Então, o governo do Estado controlava o exército e os operários também. Houve confisco de produção agrícola pelo Exército Vermelho. Então,
as pessoas produziam a produção agrícola e o governo confiscava essa produção também. Fazia um controle da produção e venda, tudo que eles poderiam fazer e se meter, no modo geral, na produção agrícola e confiscar e tomar e cometer algumas bárbaras nesse sentido, algumas barbáries nesse sentido. Os soviéticos perderam a autonomia, a produção industrial ficou sob o comando do governo, então, claro, né, os operários e a produção industrial também. Então foi um período de grande escassez de bens de consumo essenciais, de alimentos e, consequentemente, de grande fome entre a população. Então, gente, se a situação já era difícil, vocês imaginem nesse período aqui, depois de uma guerra civil que dura 5 anos. Então a situação era de muita miséria, então o povo russo sofreu muito nesse período, nessa Revolução Russa. E teve, né, depois teve a nova política, então essa nova política ali, nova política econômica, lá na página 20, sob a liderança do bolchevique Lenin, um conjunto de medidas foi implantado após o fim da Grande Guerra Civil. Então ali, nova política econômica, que é o NEP, permitiu a atuação da iniciativa privada sobre a alegação de que era necessário dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então essa era a ideia que eles tinham, que permitia essa iniciativa privada de entrar, para que dasse um passo para trás, eles teriam que aceitar a iniciativa privada, mas com o tempo eles andariam mais para frente e mais rápido, as coisas aconteceriam mais rápido também. Retomada do comércio e apropriação da produção camponesa, então continuavam se apropriando da produção camponesa. Saúde e educação não eram mais gratuitas, então foi cortada a saúde e a educação que eram gratuitas, as pessoas tinham que pagar por isso. Então foi um retrocesso também gigantesco, porque as pessoas já estavam numa situação de miséria enorme e ainda agora tinham que arcar com a saúde e com a educação também. Criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, pelo Partido Comunista. Então ali temos a morte de Lenin em 1924, gerou a disputa entre Trotsky e Stalin pelo poder. Tá? Gente, então esse é um pouquinho mais um resuminho rapidinho sobre a revolução, essa revolução russa. Tá? A gente vai fechando aqui essa terceira unidade. Semana que vem a gente faz mais uma live, mais um videozinho, a gente tira dúvida, conversa mais alguma coisa se vocês precisarem. Lembrando, continua a gente fazendo os formulários, assiste os vídeos. Quem não fez exercício desse conteúdo 3 aqui na unidade 3, faz o do LD e do CA, tá? Faz todos os exercícios para a gente, é uma maneira também de vocês estudarem, conseguirem gravar mais algumas coisas, para a gente ir adiante e faça os formulários, beleza? Obrigado a todos, fiquem com Deus.